problemas futuros. Ou alguma cena, claro que aí não vai valer pra minha aposta, né? Ou alguma coisa que a gente não espera, sabe? Alguém que ficou meio de fora, alguma coisa... O núcleo da Cersei, pode ser. Sabe? Ela alguma coisa alguma mais coisa. pro sul, sabe? E tudo mais. Porque tem uma outra coisa que chamou atenção... no final da 7ª temporada, que eu achei muito legal, assim, muito emblemático, começa a nevar no sul, né? Quando a neve chega em Porto Real. E isso, até onde a gente entendeu e a gente sabe, fazia muito tempo que não acontecia, porque o inverno finalmente chegou, né? E eu acho que eles vão simbolizar essa chegada real do inverno, talvez, também, sabe? Em lugares onde o frio realmente não chegava. Mas é isso, temos aí o começo da série, então vamos ver, o bolão tá valendo, né? When people ask you what happened here, tell them the North remembers. Tell them winter came for House Frey. Próximo assunto, então. Alguém puxa o próximo, por favor. Eu acredito que a gente pode debater talvez o que seja o maior gancho da última temporada, que é a revelação que Jon, na verdade, é Aegon Targaryen, né? Boa. E o que eu gostaria de debater nesse sentido é, e daí? E daí que ele é Aegon Targaryen? O que isso significa? Ele é o herdeiro do Trono de Ferro. Ele, na verdade, é sobrinho da menina que ele tá comendo. Aí dá um twist na cabeça. Tem essa. Então, vocês acham que essa mudança de, digamos, status, de perfil, de família dele, de que agora ele não é mais um, entre aspas, ele não é mais um Stark, ele é um Targaryen e ele tem tanto direito ao trono como a Daenerys. Isso impacta a série? Isso muda alguma coisa na real trama da série? Eu acho que alguma coisa mudar vai, mas isso de impactar ela ter o reino ou não, eu acho que não. Porque eu não acho que condiz com o personagem querer, eu tenho essa linhagem, esse sangue em mim, e eu sou o verdadeiro herdeiro. Eu acho que não é uma coisa que condiz com o Jon Snow. Ele nunca quis tanto esse título assim de rei, de líder e tal. É uma coisa que foi agregando nele, eu acho, sabe, em várias partes da história. Mas eu acho que vai dar um twist ferrado na cabeça dele, a questão de parentesco com os Targaryen e no núcleo dos Stark mesmo, porque mesmo ele sendo bastardo, o coração dele ele sempre foi um Stark. Ele continua sendo Stark, óbvio, né, pela mãe dele. Mas o coração dele sempre foi tipo, eu sou Stark pelo meu pai, eu sou filho do meu pai, entende? Então, isso foi uma certeza que guiou a vida dele toda. E ele vai descobrir que ele é filho do Rei Louco, do Aegon, né? Sim. Então, tipo, eu acho que isso vai ser uma quebra pra ele, mas eu não faço ideia como que ele vai lidar. É interessante porque alguns personagens que seriam impactados por essa informação, essa novidade, são todos mortos, né? A maior parte dos personagens, né? Que era o Robert, o próprio pai dele, a Catelyn, né? Que, tratou o Piá a vida inteira mal e vai descobrir no fim das contas que não era bem aquilo que ela imaginava. Então eu acho que do ponto de vista assim, de trama, de relacionamento, não vai influenciar muito. Eu acho que ele vai influenciar se a gente tiver... E aí vai depender muito dos desdobramentos da série. O que vai acontecer? Se eles vão vencer, né, o Rei da Noite, se não vai, né? Mas pensando assim, num cenário do reino em si, se eles conseguirem solucionar o problema dos caminhantes, né, dos mortos-vivos e tudo mais, aí eu acho que isso tem uma influência política e tudo mais, porque ele teria todo o apoio que ele já tem hoje do norte e vai ganhar o apoio das casas porque ele é o legítimo herdeiro e tudo mais, e ficaria só a Cersei mesmo lá choramingando por Porto Real. Ele já meio que se curvou pra Daenerys, né, lá no final, né, já chamou ela de rainha, tudo. E eu acho assim, se eles colocarem ele como querendo ter o Trono de Ferro, eu acho que foge muito do personagem dele. Eu acho difícil. E no universo de Game of Thrones, penso eu que o fato dele ser parente da Daenerys não vai influenciar em nada. Não vai ter... Dele ficar com ela, tu diz? Eu acho que não. Eu acho difícil. Eu concordo que não influenciaria, concordo. Eu acho que mas ser por sobrinho... ele ser Stark, por ele ter um coração Stark, eu acho que isso não é comum entre os Starks, assim, não tem no histórico deles isso. Talvez vai ter uma crisezinha ali... eu acho difícil. Pois é, eu acho que pode ser que eu tô levando isso muito em consideração, mas eu acho que quando... Claro que agora os dois irmãos se pegam lá, isso virou normal. No início era uma coisa, meu Deus, os gêmeos se pegam. Mas agora, eu acho que esse incesto, assim, pro Jon, vai dar uma quebrada, ou ele vai... Ou o fato de saber que ele é um Targaryen, eu acho que vai mudar pra ele, assim, os objetivos. Aí eu jogo uma aposta na mesa, que vem pra gente apostar. Primeiro, vocês acham que até o final da 8ª temporada os dois estarão vivos? Eu acho que não. Eu voto não. Tô falando de Jon e Daenerys. Eu acho que pelo menos um deles vai morrer até o final
Eu acho que eles vão estar vivos. Eu acho que ele... Essa é aquele tipo de aposta que tu pode perder nos primeiros minutos da série, né? Ele pode perder a qualquer momento. Daí vai ser sacanagem. Mas eu acho que eles vão estar vivos porque parece fazer sentido na maneira que o Martin estabelece a jornada desses heróis principais dele. E o Martin, né, a obra é derivada do trabalho dele, né? Mas ele tem um quesinho Senhor dos Anéis ali, onde meu protagonista não morre, sabe? Muita gente morre em Game of Thrones, sim, mas meu protagonista não morre. Meu protagonista morreu e voltou da morte, no caso do Jon Snow. Então, porque nesse sentido ele pensa no... Eu imagino que a série e a trama, ele pensa num futuro com esses dois. Pra bem ou pra mal, mas eu acredito que sim, que os dois estariam vivos. Você? Eu acho que sim, eu acho que concordo totalmente com isso que tu disse. Porque, lendo coisas sobre o George Martin, tu vê totalmente isso. E quem morreu de protagonista tinha acabado a história. O Casamento Vermelho, ele foi um negócio brilhante. Porque a história deles tinha acabado. Não na hora que aconteceu, né? Não, na hora que aconteceu. O que vai acontecer com a série? Mas ele foi brilhante porque ele tinha feito a história deles até ali. Era isso. Sim. E agora o que tu falou dos protagonistas é que nem o Tyrion, sabe? O Tyrion é o preferido dele. Então, eu acho que se fosse pra morrer alguém, talvez fosse a Daenerys, beleza? Só que ela tem toda uma linha condutiva, assim, uma narrativa de ser a última. Ele adora esse personagem que vem do nada, ela tem toda essa história que ela fez. Tem as teorias que depois também a gente pode entrar e discutir, do Azor Ahai, toda essa questão de quem é e quem não é. A Melisandre tem essa teoria do príncipe, do enviado e tudo mais e tal, e o que mais se pondera é que seria o Jon Snow, né? Ele seria o enviado, o salvador e tudo mais. Vai salvar o quê? De quem? Só os caminhantes brancos? Apesar que eu acho que a Daenerys também se encaixa um pouco nela. E complementando a minha aposta, eu concordo com o Diogo. Eu acho assim... Morre ou não morre? Vamos. Que eu acho que não morre, dois. Tá. Vamos imaginar agora um cenário. Temos os dois vivos. Nós vamos ter um finalzinho de novela da Globo, feliz, os dois, rei e rainha, afinal de contas eles, né? Tem gente que imagina que o Jon, por ter o sangue Targaryen, vai como é que... montar? Como é que é? Pilotar o outro dragão? Eu não sei como é que eu tenho cavalgar o dragão, né? E aí? Vamos imaginar então, temos os dois vivos. E aí a gente vai ter essa crise, porque afinal de contas são parentes, pode ter uma divisão política ali e tudo mais. E aí, então assim, no caso dos dois vivos, eu acho que os dois estariam juntos no final da temporada. Eu acho que não, fica muito novela. Ele já falou que vai ser um tom agridoce no final. Eu acho que vai ficar um no norte que como que é? Crônicas do Gelo e do Fogo. Então eles são a representação disso. Eu acho que os dois permanecem, como essa guerra dos dois. Só que uma coisa que não fica junto, uma coisa que fica separada, cada um no seu canto. Assim como os Targaryens originais, como era o nome mesmo? Que colonizaram lá no início. Aegon, o Conquistador? Acho que esse ele tinha as esposas dele, cada um no canto e tal. Acho que vai ser uma coisa meio assim. Eu apostaria no não, mas mais porque eu não quero ver o final novela. Não quero esse final com esse problema. Filhinho torto, filhinho doente, sabe? Mas eu não falo de coração, assim, sabe? Porque eu sou um cara que não shippava os dois, assim, sabe? Não achava que os dois tinham que ter um relacionamento amoroso. Mas ao mesmo tempo a gente tem dois baita personagens ali também, talvez mereçam um final um pouco melhor do que a maioria das pessoas tem na série, né? Mas enfim, vamos lá. When my dragons are grown, we will take back what was stolen from me and destroy those who have wronged me. We will lay waste to armies and burn cities to the ground. É a tua vez, Ana, traz um tema pra mesa aí. Eu tava falando antes das teorias, a gente pode discutir também como que vai fechar as teorias, né? Que tem várias teorias que já foram quebradas ou terminadas, deu certo, tipo a do Jon Snow ser o filho do Aegon, ser, né? Do Rhaegar, ele é filho. Rhaegar. E aí na internet tem um lance que aí talvez depois a gente pode pesquisar com mais afinco, mas de que o Rhaegar já tinha um filho que já se chamava Aegon, né? O outro filho dele tem esse nome, e aí fica essa dúvida, né? É que no livro ele é o garoto de cabelo azul, não é? Existe um personagem Isso, assim, que é o bebê que dizem que não foi morto, mas que... Tem um bebê que o Varys salvou, né? Isso. Ele foi criado do outro lado do Mar Estreito. Tá. Então tem toda uma... Ele pintava o cabelo de azul para não ser reconhecido. Isso. Existe toda uma jornada ali que até hoje não se sabe se ela... Não foi trazida pela série e não se sabe se ela vai ser relevante para
o futuro da história nos livros. E tomara que não seja trazida, né? Porque... não dá mais tempo. Não, é porque fica uma saída muito fácil, né? De repente, pra alguma coisa, sabe? Esse é o tipo de coisa que eu não gosto, Ex-Machina, assim. Você tem uma série ali, 8 temporadas, aí, não, vamos trazer um elemento que até agora a gente não tinha montado, sabe? Nunca ouviu falar. Ninguém tinha falado, e aí vamos trazer esse cara pra cá, sabe? Das teorias que eu digo, por exemplo, quebrou essa, não, já foi, mesmo, filho e tal, Targaryen, mas tem tipo a teoria do Tyrion ser irmão, também tem ser um Targaryen também, tem essa teoria também, que é um dragão tem 3 cabeças, os 3 dragões e não sei o que, tem essa questão. Ainda tem aquela questão das profecias da Cersei, da bruxa que fez pra ela, principalmente a dos filhos foi toda cumprida e tal, então tem aquela questão que ela vai ser morta em resumo, né, não são essas palavras, que ela vai ser morta pelo irmão mais novo, basicamente, que era uma das partes da profecia, e o Jaime, ele é irmão mais novo dela, porque ela nasceu primeiro. Sim. Eu bato até que, pra mim, se fosse o Jaime, ia ser sensacional, por uma questão de narrativa, assim, ter toda essa parte dela tá ficando um pouco rainha louca. Esse é um ponto que eu anotei, Jaime versus Cersei, né? Porque essa é uma estrutura que no final da 7ª temporada a gente teve uma divisão, né? Pra relembrar que no final ali, Cersei... concorda, né? A gente tem aquela reunião emblemática, né? Com todos eles e tudo mais. E aí a Cersei diz que vai ajudar e tudo mais, e depois não era nada. O Jaime já tá lá preparando os cavalinhos já pra partir pro norte, e disse, não, querido. O mais burro dos Lannisters. Ela fala ser o mais burro mesmo dos Lannisters. E aí ela diz que não é isso. E aí eles divergem, ele diz que vai, e ela... puxa a espada lá, montanha, mas ele acaba... Eu achei que ele morreria ali, sabe? Uma coisa me chama assim, a atenção naquela cena, que ele aparece ele cavalgando sozinho, né? Teoricamente ele levaria os exércitos, né? E aí não. Então eu acho que é um tema pra mesa e pra gente pensar qual que é o futuro do Jaime e Cersei. Eu concordo contigo, assim, a coisa vem caminhando de uma maneira que eles vão se encontrar. E eu acredito que um vai acabar matando o outro, sim. E acredito que o Jaime mata a Cersei, sim. Depende do lance da gravidez também, né? Porque ela está grávida. Eu acho que essa gravidez não existe. Eu não boto fé nessa gravidez. Eu acredito que a gravidez deve existir. Ela foi uma cena muito bonita entre o Tyrion e a Cersei. Quando ela começa a falar sobre família, quando ela se recusa a beber do vinho e ela usa aquilo. É claro, ela é ardilosa, né? Ela usou aquele momento, na verdade, para fazer toda essa estratégia militar, né? Sim. Onde ela tirou aqueles inimigos da área dela e depois vai ter uma vantagem em cima deles quando eles forem lutar no norte, né? Mas mesmo assim, o debate da família e a família para Cersei, ela é muito importante. Mesmo que esse não seja um elemento original nos livros, pelo menos onde a gente leu, eu acho que ele entrou muito bem na série. E eu acredito que ele vai nos trazer desdobramentos agora. Não necessariamente esse bebê vai chegar a existir. Nós precisaríamos de um time skip aí, alguma coisa assim. Talvez eles não cheguem às telas. Agora, a jornada do Jaime versus Cersei, eu acredito que provavelmente essa série, essa última temporada, ela vai se dividir na batalha, no mítico, né? No norte, no gelado, e um desdobramento político que pode muito provavelmente ser posterior ao desdobramento dos White Walkers. Talvez o grande final da série não seja a batalha contra os mortos-vivos, mas sim o embate político com a Cersei. Então, nesse ponto, o Jaime vai precisar sobreviver a tudo isso. Sim. Entende? Vai precisar sobreviver à guerra no norte para voltar a enfrentar a Cersei. Eu gostaria de ver, na aposta, a Arya matando a Cersei ao final, utilizando-se do rosto de algum dos irmãos, entende? E talvez seja... de certa forma, estaria dentro da profecia, né? Que a profecia diria que ela seria morta pelo... E aí a gente tem a Arya usando o rosto E se encaixaria de diversas formas, porque se você levar em consideração que se você abrir a interpretação da profecia, que não fala necessariamente sobre o irmão mais novo dela, mas sobre ser um irmão mais novo, a Arya também é a mais nova. Não, tem o Rickon e tal, não, né? Mas ela não é a mais nova dos Stark. Mesmo assim, ela é a mais nova menina, as pessoas, sabe, tem mas se ela estiver representando o Jaime, ela tá nesse espectro, assim, né? Porque também a visão lá da bruxa também não precisa ser Full HD, né, cara? Um negócio assim, olha, o irmão chegando ali, não é 4K, entendeu? Isso também é relevante porque agora sim, nós tivemos os flashbacks que aparecem no formato das visões do Bran. Chato. Mas se você tirar esse aspecto mítico um pouquinho de lado, o flashback
da bruxa, da Cersei, do passado da Cersei, é o único flashback do Game of Thrones. Não existe outro que venha complementar aquela narrativa. Ou seja, entende? porque é relevante. Exatamente. Entende? E o dos filhos fechou